Revista Enfermidades da Alma, parte 2, Editora Betel, primeiro trimestre de 2019. Lição 1, para o dia 6 de janeiro de 2019. Título da lição: Enfrentando e vencendo as adversidades. Texto áureo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhais saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João, verso 2. Verdade aplicada. Permanecendo em Cristo, mesmo no presente século, é possível enfrentar e vencer as muitas aflições e adversidades. Objetivos da lição. Primeiro, apresentar o que está levando as pessoas a sofrerem tanto. Segundo, mostrar que nem tudo é de origem espiritual. Terceiro, ensinar o que fazer para identificar o que está atormentando o indivíduo. O texto bíblico de referência para a lição de hoje está no Salmos 13, do verso 1 ao verso 5. Introdução. Neste trimestre, estudaremos um assunto de grande interesse para todos, pois comportamentos desenvolvidos por portadores de enfermidades da alma têm sido cada vez mais notórios entre os membros da Igreja. Tópico 1. Uma questão presente. Já é assunto discutido e comprovado que a modernidade e a tecnologia são vistas como fatores agravantes no surgimento de problemas emocionais. A cada dia que passa, o crescimento de tais comportamentos tem preocupado a sociedade como um todo, e a Igreja de Cristo, como instituição, não pode virar as costas para este problema, cada vez mais presente entre os seus membros. Subtópico 1 do primeiro tópico. O posicionamento de vanguarda da liderança do Ministério de Madureira tem proporcionado aos alunos da Escola Bíblica Dominical uma oportunidade ímpar de ter acesso ao conhecimento de assuntos que antes eram vistos como matérias de pouco interesse por parte da maioria dos integrantes da membresia da igreja. No segundo trimestre do ano de 2014, por exemplo, estudamos sobre as enfermidades da alma. Naquela ocasião, muitos começaram a ter conhecimento de que estavam vulneráveis a enfermidades que agem na alma, dificultando uma comunhão plena com o Criador. Nota para os professores. É do conhecimento de todos que o homem vive em um corpo sujeito a enfermidades e também a influências externas, que podem causar desequilíbrio emocional. Em sua oração sacerdotal, Jesus mostra que o ser humano habita um mundo perverso. Mas o seu pedido não foi para que o Pai o retirasse aos seus discípulos do mundo, mas para que os livrassem do mal. João capítulo 17, verso 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. A palavra de Deus afirma que o Senhor guardará e protegerá também a nossa alma. Salmo 121, 7. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Subtópico 2 do primeiro tópico. Afetando relacionamentos. Durante este trimestre, serão apresentados transtornos e síndromes que causam desequilíbrio e afetam diretamente os relacionamentos interpessoais dos indivíduos,
a comunhão destes com a Igreja e, consequentemente, com Deus. Os traumas emocionais surgem durante a existência humana e devem ser tratados. Muitas são as origens destas enfermidades. Elas podem decorrer de fatores genéticos, físicos ou emocionais, e sem dúvida irão causar desajustes de personalidade que levarão o indivíduo a ter uma vida conturbada. Preste atenção aonde está localizada a resposta da primeira pergunta do questionário. A igreja deve estar preparada para cuidar de quem sofre com estes males e mostrar que Deus não faz acepção de pessoas e que todo que nele crer não será confundido. Romanos capítulo 9, verso 33. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Romanos capítulo 10, verso 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Nota para os professores. Durante muito tempo, algumas das enfermidades que serão estudadas foram confundidas com possessão demoníaca. Isto, na maioria das vezes, causava tremendos constrangimentos, levando famílias inteiras a se afastarem da igreja por vergonha, ou até mesmo por esfriamento na fé. O afastamento da comunhão, na verdade, se torna uma situação perigosa para quem sofre com tais enfermidades, pois o indivíduo passará a sofrer também com os ataques do mundo espiritual. Subtópico 3 do primeiro tópico: conhecer para ajudar e enfrentar. Esta revista não tem a intenção de transformar os alunos em profissionais habilitados para o tratamento de quem apresentar os sintomas das enfermidades nela apresentada, mas sim trazer à luz informações que possam ajudar na observação do comportamento, capacitando os irmãos a apoiar o indivíduo na busca do melhor tratamento. Quando se tem conhecimento acerca do que está ocorrendo, até a oração torna-se mais específica e o indivíduo alcança a bênção desejada. Preste atenção para as linhas a seguir. Contém 2 respostas do questionário. Tudo que é bom vem do Senhor. Referência bíblica, Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva é dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Logo, o conhecimento é uma dádiva divina que devemos desfrutar. Nota para os professores. Orar é colocar a nossa fé e esperança em Deus e crer que seremos atendidos. Ao longo do nosso estudo, descobriremos que muitos dos transtornos que viveremos não têm a cura atestada pela ciência, mas em Cristo Jesus, mesmo estando em aflição, poderemos ter bom ânimo. João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mesmo que a cura não seja totalmente confirmada pela ciência, quando o homem permanece próximo ao Senhor,
terá garantida uma vida equilibrada, pois Ele é o Deus de toda consolação, de quem sempre ajuda o seu povo. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com quem mesmo somos consolados de Deus. Fazer parte do corpo de Cristo é uma garantia de que o cuidado de Deus estará sobre ele, pois o que é impossível para o homem é possível para Deus. Mateus capítulo 19, versículo 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Tópico 2. Nem tudo é de origem espiritual. Existe uma tendência de se tentar provar que qualquer forma de desequilíbrio é de origem espiritual. Em algumas situações, o fator espiritual se faz presente e pode desencadear sintomas semelhantes a determinadas enfermidades. Entretanto, isto não deve ser visto como uma regra. Subtópico 1 do tópico 2. Tratando enfermidade como enfermidade. Infelizmente, por falta de conhecimento, muitos portadores de transtornos psiquiátricos e neurológicos têm sido aconselhados a procurar algumas religiões de matrizes espíritas para, entre aspas, desenvolver. Isto acaba por se transformar em uma verdadeira lástima, pois a falta de acompanhamento médico e um tratamento com a medicação correta tende a piorar o quadro do indivíduo. A Igreja de Cristo não pode se deixar influenciar por tais atitudes e considerar que os enfermos estão automaticamente endemoniados. Alguns grupos neopentecostais tentam apresentar soluções, fazendo espetáculos de expulsão de demônios, o que só aumenta a insegurança e a incerteza dos portadores e seus familiares. Nota para os professores. A posição da Igreja deve ser equilibrada e todos esses eventos devem ser estudados, pregados e ensinados, levando em conta os mais diversos fatores causadores de enfermidades que atingem diretamente a alma, pois atitudes diferentes aumentam o sofrimento do doente e daqueles que o amam, causando um mal-estar na comunidade a qual pertence. É preciso ser prudente. Provérbios 16:16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente a prudência do que a prata. Subtópico 2 do segundo tópico. Sintomas patológicos confundidos com possessão demoníaca. Algumas patologias são facilmente confundidas com situações de possessão. Os sintomas dessas enfermidades confundem os leigos, fazendo com que elas sejam tratadas de maneira errada. Demências, delírios, alucinose orgânicas e outras. Transtornos devido ao uso de substâncias psicoativas
esquizofrenia e similares, transtornos psicóticos agudos, transtornos delirantes e esquizoafetivos, transtornos de humor, transtornos neuróticos. Todas estas são encontradas na classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10. Algumas delas iremos estudar nesta revista. Ninguém está livre de sofrer com estes males, mas os que temem ao Senhor podem clamar, que serão libertos de todas as suas angústias. Salmos 34, verso 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livram de todas as suas angústias. Nota para os professores. O pastor Wagner Gable escreveu que especialista e a Organização Mundial da Saúde, OMS, afirmam que as doenças decorrentes de distúrbios mentais e problemas neurológicos serão ainda maiores nas próximas décadas. Em relatório publicado em 1999, a OMS afirmou que neste milênio a mente vai estar mais doente do que nunca, como resultado de múltiplos complexos fatores sociais, biológicos e psicológicos. Ao nos voltarmos para a Bíblia, encontramos vários textos que nos orientam como devemos nos comportar diante desta realidade do mundo em que vivemos. O Salmo 13 nos indica que como Davi agiu. Apresentou a Deus sua inquietação e impaciência. Crê que Deus é seu ajudador. Suplica que o Senhor o revigore. Confia no amor e cuidado de Deus. Canta louvores ao Senhor. Subtópico 3 do tópico 2. O perigo da interpretação equivocada. Preste atenção, pois este texto contém uma resposta do questionário. A epilepsia não é propriamente uma enfermidade da alma, já que se trata de uma doença neurológica, mas devido a uma grande confusão instalada no meio eclesiástico, não pôde deixar de ser, pelo menos, comentada. Os textos de Mateus, capítulo 17, versos 14 ao 21, Marcos, capítulo 9, verso 14 ao 29, e Lucas, capítulo 9, dos versos 37 ao 45, levam muitos a uma interpretação equivocada, simplesmente por constar neles a palavra convulsão. Lucas, capítulo 9, versículo 42. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou para seu pai. Um sintoma próprio da epilepsia é a convulsão. Mas uma literatura criteriosa do texto nos 3 evangelhos deixa claro que o menino liberto por Cristo estava possesso e não enfermo. Jesus curou diversos tipos de enfermidades, algumas delas provocadas por ação de demônios, como no caso da mulher curvada de Lucas capítulo 13, dos versos 10 ao 17. Portanto, qualquer que seja a origem da doença ou problema, o Senhor Jesus é poderoso para socorrer. Mateus capítulo 28, verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra.
Hebreus, capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nota para os professores. O bispo primaz Manuel Ferreira assim comentou, abre aspas, embora não se possa dizer que todas as deformidades físicas, as enfermidades e os problemas psicológicos são ação do demônio ou porque alguém pecou seriamente, ao analisarmos a Bíblia, verificamos que tudo é consequência do pecado original. Fecha aspas. Notemos que nem sempre o evangelista Mateus relaciona a epilepsia com demônios. Mateus capítulo 4, verso 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhes todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e os curava. Cristo pode curar o ser humano não apenas de enfermidades físicas, mas também emocionais e espirituais. E o que a igreja não pode é ignorar ao lidar com diferentes situações. É preciso discernimento, equilíbrio, informação e oração. Palavra de Deus é a indispensável orientação do Espírito Santo. Tópico 3. Tempos difíceis e trabalhosos. O cristão não deve se surpreender por vivenciar tempos difíceis e trabalhosos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido em um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. O que ocorre é um aumento de mensagens de triunfalismo, contribuindo assim para que o servo de Deus desenvolva uma mentalidade e atitude distorcida quanto ao lidar com os sofrimentos e as adversidades. Subtópico 1 do tópico 3. A relevância da prática devocional. Como primeiro destaque na abordagem sobre como vivermos em tempos trabalhosos e difíceis está a importância da prática devocional. Dedicarmos um tempo diariamente à meditação bíblica e oração muito contribui para o desenvolvimento da nossa estrutura espiritual e emocional. Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. A existência do dia mau em nossa vida debaixo do sol é uma realidade. Contudo, a Bíblia nos ensina a estarmos estruturados para enfrentar tal dia. Notar que o texto orienta a tomarmos as armaduras de Deus antes que chegue o dia mau. E aí podermos incluir tanto ataques diretos do inimigo
como diversas situações adversas que enfrentamos em nosso dia a dia. Nota para os professores. O bispo Abner Ferreira escreveu, abre aspas, sob a perspectiva da soberania divina, todos os tipos de provações e adversidades são reais, devendo ser esperados na vida de todo crente genuíno. Entretanto, relutamos em aceitar o papel que o sofrimento e a provação desempenham em nossa vida. Ficamos sempre a questionar a Deus os porquês das provações e sofrimentos, sem contudo aprender o que ela nos ensina. Tiago, capítulo 1, verso 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória, e revelação de Jesus Cristo. Segundo subtópico do tópico 3, a importância do papel da família. São muitas as dificuldades enfrentadas pelo indivíduo para ajustar-se à realidade do mundo atual, levando muitos a viverem uma frequente desestabilização emocional, crises existenciais e inúmeros transtornos comportamentais. Tal realidade também está presente entre os membros da igreja. Neste contexto, a família tem um papel relevante na identificação e tratamento. Quando antes percebido o problema vivenciado pela pessoa, mais cedo inicia o tratamento e, consequentemente, mais qualidade de vida será proporcionada. É muito importante os pais e responsáveis estarem atentos aos comportamentos das crianças, adolescentes e jovens no dia a dia. Nota para os professores. Um relacionamento familiar é fundamental na prevenção, identificação precoce e no tratamento de diversos traumas e doenças psicossociais. Infelizmente, nem sempre uma família participa ativamente da vida dos filhos, tendo em vista a preocupação em angariar recursos financeiros para a manutenção do lar, principalmente na infância e na adolescência. Os pais precisam ficar atentos aos aspectos emocionais e comportamentais dos filhos. Os Salmos 127 e 128 são textos bíblicos que revelam o interesse de Deus na edificação, provisão e segurança da família. Leia estes salmos depois. Subtópico 3 do terceiro tópico: a importância da comunhão na igreja. Um dos resultados da ação do Espírito Santo na igreja é a comunhão. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo,
quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Se formos filhos de Deus, somos templos do Espírito Santo. Então, esta verdade se manifestará também no cuidado do socorro mútuos. O texto de 1 João, capítulo 1, verso 7, revela que, aspas, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, fecha aspas. Em dias de tanto individualismo e competição, a igreja precisa manter-se firme na palavra de Deus, pois a vida nascida de novo é vivida com humildade, mansidão, suportando, amando uns aos outros. Efésios, capítulo 4, verso 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É um verdadeiro bálsamo e refrigério para aquele que sofre algum trauma ou doença da alma, encontrar na igreja um ambiente acolhedor e que é alvo de amor, atenção e cuidado por Deus e por aqueles que ali estão, independente do seu estado de saúde. Última nota para os professores. Neste trimestre teremos a oportunidade de estudar assuntos que não são comuns na EBD. Será uma ocasião para possibilitar aos membros da igreja acesso a um tipo de conhecimento que as ajudará muito no ministério que eles irão desenvolver. Pois em qualquer área que se faça a obra de Deus, é necessário que haja cuidado com o ser humano e este cuidado deve ser expresso com amor e dedicação. Conclusão: enquanto estivermos neste mundo, enfrentaremos diversas situações difíceis. É sempre bom lembrar que fomos feitos por Deus com corpo, alma e espírito. Assim, há momentos em que precisaremos recorrer também a tratamento com um profissional de saúde, mas sempre poderemos contar com o nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês, lhes dando uma boa aula. Esta é uma ferramenta para auxiliar os professores e amantes da escola dominical a se prepararem melhor para uma boa aula. Espero que você tenha gostado. Para apoiar o ministério, curta esse vídeo, compartilhe ele e deixe um comentário. Deus abençoe vocês e até a próxima aula.